Imagina só essa cena. 5 pessoas acordam, sem memória nenhuma, cada uma num lugar completamente diferente. Totalmente aleatório, né? Sim, um é delegado de polícia, tá no próprio escritório todo bagunçado. Outro, um cara que parece um executivo, numa sala de luxo que esconde uma masmorra. Uma masmorra, literalmente. Literalmente. Aí tem uma mulher, num apartamento cheio de armadilhas, uma jovem num quarto de hotel e, pra fechar, um homem numa cela de prisão. E a única coisa que conecta todo mundo é essa amnésia total e o sangue. O sangue deles começa a agir de um jeito bizarro, quase como se tivesse vida própria, guiando todos para o mesmo lugar. Pois é. E para analisar essa premissa incrível, a gente foi atrás da transcrição do primeiro episódio de uma websérie de RPG chamada Ordem Paranormal. E só para situar quem talvez não conheça, RPG ou Role-Playing Game é basicamente uma contação de histórias colaborativa. Pensa que tem um narrador, o mestre, que descreve o mundo e os jogadores, eles interpretam personagens, tomam decisões que mudam a história de verdade. É pura improvisação. Totalmente. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa. A gente vai, desmontar esse primeiro episódio. Entender como ele apresenta os personagens, estabelece os mistérios e cria essa tensão que te pega de um jeito que você não consegue mais largar. Vamos abrir essa caixa, então. Olha, a primeira coisa que me pegou de surpresa, assim, de cara, foi como o jogo quebra uma regra básica do RPG. Qual? A criação dos personagens. Exatamente. Geralmente os jogadores criam seus personagens, né? Dão uma história, personalidade. Aqui não. Eles são chamados de receptáculos. Uma palavra bem forte, né? Receptáculo é genial, porque normalmente, no RPG, o jogador é o personagem. Aqui não, ele é só um piloto. A identidade dele foi, sequestrada antes mesmo do jogo começar. Mas isso não é um risco? Tirar a agência do jogador logo de cara? É um risco enorme, mas a execução é brilhante. O narrador troca a agência de criação pela agência de descoberta. O mistério de quem sou eu vira um motor muito mais forte do que a vontade de ser um personagem específico. Faz sentido. E isso fica claro quando dá o impasse. 2 jogadores escolhem o mesmo perfil. Sim, e não é resolvido na sorte. É um jogo de associação de palavras. E as palavras que saem são poder, sangue, liberdade. Medo, silêncio. Calibra a mente deles para o que vem pela frente. E logo depois dessa escolha, vem a primeira visão compartilhada. Aquela do Oceano Vermelho. Exato. Todos eles mergulhando num vazio infinito vermelho e no meio um caixão de metal acorrentado, pulsando no ritmo do coração deles. E a voz na cabeça, não abra. É o primeiro grande mistério plantado. E a partir daí, quando eles acordam, 2 coisas conectam todo mundo. A primeira, claro, é a amnésia. Que já falamos. E a segunda? A segunda é o verdadeiro protagonista silencioso do episódio. O sangue. Nosso sangue. Pra mim, é aí que a história vira a chave. Porque a amnésia a gente já viu em vários lugares, né? É um clichê. Sim, é um recurso comum. Mas quando o sangue de um deles começa a escorrer pra cima, contra a gravidade... E o do outro rasteja no chão, feito uma cobra. Aí você entende que as regras normais do mundo não valem mais ali. O sangue não é só sangue. É uma bússola, é um guia. Exatamente. O sangue transforma a amnésia, que é uma condição passiva, numa jornada ativa. Eles são empurrados para frente. E isso leva a gente para os 5 cenários que são as peças desse quebra-cabeça. Vamos passar por eles rapidinho. O primeiro é o Jonas Aguiar. Acorda num escritório de delegado, né? Cheio de arquivos de um serial killer. E a peça-chave ali é o suporte de machado vazio na parede. Isso, a violência está implícita. Falta uma peça no quadro. Depois tem o Dalmo Magno, que é a dissonância em pessoa. Acorda num escritório de luxo, foto de família na mesa. O retrato do sucesso. E do lado, uma sala secreta, a tal masmorra, cheia de crânios. Quem é esse cara? Um pai de família que coleciona ossos? A contradição é o que te prende. Depois vem a Ken. O apartamento dela é o oposto. É funcional, cheio de bandagens, armadilhas. Ela é uma caçadora. E o detalhe mais importante é o quadro de investigação dela. Onde o próximo alvo a ser eliminado é o Dalmo, o personagem de outro jogador.
O conflito interno já tá plantado ali, antes mesmo deles se encontrarem. E quem amarra tudo isso é a quarta personagem, a Jai. Ah, Jai! Ela tá num quarto de hotel e o celular dela é a chave de tudo. Sim, nas mensagens ela fala com o Aguiar, com o Dalmo, com uma K, que a gente assume que é a quem. E tudo orquestrado por uma figura misteriosa, o tal Careca. Ela é o nó que conecta todo mundo, mas ela não sabe disso. E por fim, o próprio Careca, o labirinto. Ele acorda no lugar mais isolado, uma cela de prisão. O corpo dele é coberto por cicatrizes em forma de labirinto e ele usa o próprio sangue para desenhar o mesmo padrão na parede. Ele parece ser o arquiteto de tudo, mas ao mesmo tempo é prisioneiro. A estrutura brilhante. Ninguém tem a história completa sozinho. Eles são forçados a colaborar, mesmo que os segredos deles possam destruir o grupo. É uma bomba relógio. Total. É impressionante a complexidade para montar um jogo desses, né? E a confiança nos jogadores para embarcarem nisso. Com certeza. O desafio é a confiança que o mestre deposita nos jogadores. Ele entrega as peças do quebra-cabeça e confia que eles vão querer montar, e não jogar tudo pro alto. Sabe esse perfil de quem curte RPG, que geralmente é mais criativo, inteligente, envolvido com leitura e resolução de problemas? Sim, exige um engajamento mental grande. Então, esse perfil combina muito com o tipo de dedicação que outros desafios exigem. Desafios de foco, de estratégia, de conectar informações complexas. Como estudar para concursos e provas. Faz todo sentido. A habilidade de mergulhar no universo, entender as regras e tomar as melhores decisões sobre pressão é exatamente o que se precisa para passar num vestibular, num concurso público, na prova da OAB ou numa residência médica. Exato. E para quem nos ouve e se identifica com essa jornada de se preparar de verdade, entre agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem de tudo, né? Tem tudo. Provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta para quem leva os desafios a sério. E falando em desafios... O maior deles estava prestes a começar. Sim, quando esses 5 caminhos de sangue finalmente se cruzaram. Guiados por essa bússola macabra, eles se encontram, todos em frente a um galpão abandonado. O sangue de todo mundo para de se mover e aponta para a mesma porta. E lá dentro, uma caixa, com as armas deles. O machado para o Aguiar, as manoplas de ferro para o Dalmo, O rifle para Cam, uma faca para Jay e os componentes de ritual para o labirinto. e o simbolismo aqui é muito forte. A amnésia apagou o passado, mas a familiaridade com as armas devolve uma parte da identidade deles. E é uma identidade violenta. A história está dizendo, você não sabe seu nome, mas sabe lutar. Exatamente. E a cena dentro do galpão é ainda mais sinistra. No chão, um grande círculo ritualístico desenhado com sangue seco. E dentro dele, 5 caixões. Idênticos ao da visão. E o labirinto é atraído para um deles. Ele toca no caixão e as correntes simplesmente se soltam. E o que sai de lá é estranho. Não é um monstro pronto. Não, a descrição é de uma massa de carne, um ser anulado, uma criação grotesca e inacabada. O que sugere que o ritual que deveria ter acontecido ali falhou. E essa criatura ataca. E a gente vê o grupo que acabou de se conhecer agindo numa sincronia perfeita, brutal. Os instintos assumem o controle, né? O delegado, a caçadora, todos sabem exatamente o que fazer. É uma dança de violência que parece assustadoramente natural para eles. Mas a vitória não traz alívio nenhum. Não, e é isso que torna o final tão bom. Assim que a criatura morre, 2 novas pessoas aparecem na porta do galpão. Uma mulher se aproxima, olha a cena, vê o caixão aberto. E a expressão dela muda. De surpresa pra pena, quase. E aí ela solta a frase que fecha o episódio. O gancho perfeito. Eu sinto muito. Infelizmente, um de vocês 5 acabou de morrer. O peso dessa frase é imenso. O que significa morrer nesse universo? Claramente não é uma morte física, eles estão todos ali. Seria uma morte da alma, da identidade. E o mais importante,
A escolha do labirinto de abrir aquele caixão teve uma consequência fatal para um deles. A ação de um, sem querer, eliminou o outro. Então, no fim, a gente fica com uma montanha de perguntas. Quem são essas pessoas? O que é a ordem paranormal? Por que o sangue deles funciona assim? E a principal, quem morreu e por quê? E tem mais um detalhe. No final da sessão de jogo, o mestre entrega cartas de flashback secretas para cada jogador. Pois é. E isso deixa a gente com um pensamento final para refletir. E se as memórias que eles estão prestes a receber não forem confiáveis? Ou pior, se forem contraditórias entre si. De si mesmo. Como você constrói uma identidade? Como confia em alguém quando o seu próprio passado pode ser uma mentira manipulada? A verdadeira luta talvez não seja contra monstros, Mas pela posse da sua própria verdade. Fica aí a reflexão.